Dúvida, outra dúvida na palavra de Deus. Em primeiro lugar, eles falam assim: aonde ficavam na Babilônia essas fornalhas do rei? A primeira dúvida. Segundo, se o fogo foi tão forte que queimou até os homens que o acenderam, como é que Nabucodonosor depois pôde olhar dentro do fogo e ainda conversar com os três lá dentro? Entenderam a dúvida que alguns céticos colocam? Porque na frente a história vai dizer que Nabucodonosor viu os três lá dentro e conversou com eles. A pergunta é: como o rei pode ter conversado com os três se o fogo era tão forte que queimou os próprios soldados? Isso é uma contradição da Bíblia. Não. Isso é uma contradição se você não estudar arqueologia. Como foi que o rei pôde ver os três lá dentro e ao mesmo tempo o fogo destruiu aqueles homens? Como o rei pôde chegar ali perto? Bom, há duas hipóteses para as fornalhas ardentes. Eu vou dar a primeira, que muitos arqueólogos pensam que é assim. Eu não acredito muito nessa hipótese, mas trabalhando com a ideia de que você pode ler isso em algum livro, ou quem sabe alguém pode explicar desse jeito, então eu vou dar essa hipótese. Esse é o atual mapa do Iraque, onde ficava a Babilônia. Perto de Bagdá, você tem alguns postos de petróleo, como por exemplo Karkuk. Vocês lembram que quando Saddam Hussein ainda estava no poder, na época da Guerra do Golfo, que os Estados Unidos queriam invadir lá por causa do Kuwait, que ficava aqui embaixo, Nabucodonosor colocou... Até que eu não estou errando muito não. Vocês sabiam que Saddam Hussein se autodeclara descendente direto de Nabucodonosor? Eu tenho uma foto, se eu a trouxe comigo, eu posso mostrá-las algum dia nessa semana. Havia um hotel em Bagdá, em que Saddam Hussein é desenhado na parede vestido de Nabucodonosor. E ele estava reconstruindo a cidade de Babilônia. Isso aí é curioso. Mas, falando então do pretenso neto de Nabucodonosor, Saddam Hussein. Saddam Hussein colocou fogo em vários poços de petróleo, lembram disso? Alguns pensam que Nabucodonosor pode ter queimado esses jovens em algum desses poços, como esse de Karkuk, por exemplo. Então havia aquelas labaredas de fogo ali constantes, e Nabucodonosor pode ter queimado esses jovens ali. Eu não acredito muito nessa versão por algumas razões. Em primeiro lugar, tinha que ser algum fogo que ficasse dentro da província de Babilônia, porque imediatamente eles seriam lançados ali. Segundo, era um fogo controlável. Tanto é que os homens acenderam o fogo. Tá certo? E em terceiro lugar, nós não temos nenhum resto arqueológico nesses lagos de fogo que a gente pudesse atribuir ao templo de Nabucodonosor. Então, embora você possa ler isso num livro ou no outro, eu queria tomar a liberdade de dizer para vocês que não é essa a interpretação que eu dou. Eu prefiro uma outra. Se nós olharmos o mapa da Babilônia, nós temos aqui todos os sítios arqueológicos que hoje estão no Irã, na Síria e no Iraque. Há vários sítios arqueológicos. E aqui, próximo a Bagdá, há um sítio arqueológico de Akarkuf. Há outros também, mas esse me chama a atenção. Akarkuf tem um templo, o resto de um templo, de um zigurat, de uma torre parecida com aquele templo de Marduk que eu mostrei para vocês. Lembram? O Entemenak? Só que o que sobrou dele foi apenas esses alicerces aqui. Mas isso não é uma montanha, isso é uma construção. Ele na época era toda uma forma triangular, que hoje não existe mais, mas se olharmos de perto, ele é todo feito de tijolos queimados. Estão vendo? Perto desses templos, havia geralmente como se diz mesmo, olaria, que faz tijolos, uma olaria de tijolos. E por que eles construíam olaria de tijolos perto dos templos? Por duas razões. A primeira delas é porque ficava mais fácil construir tijolos ali e transportá-los para a mega construção do templo. E havia grandes olarias. Aqui vejam quantos tijolos estocados da época de Nabucodonosor. Agora tem um detalhe. Perto dessa olaria encontraram a seguinte inscrição: este é o lugar da queima, onde foram queimados os homens que blasfemaram. Este é o lugar da queima, onde homens que blasfemaram os deuses da Caldeia morreram by fire, pelo fogo.
É curiosa essa inscrição que foi encontrada ali. Este é o lugar da Caldeia, onde os homens que blasfemaram os deuses da Caldeia morreram pelo fogo. Então eu deduzo que aquele local tinha duas funções. Primeiro, queimar tijolos para a construção do templo, tijolos sagrados, e ao mesmo tempo queimar aqueles que por alguma razão desobedecessem às leis de Babilônia. Havia olarias como esta em vários cantos de Babilônia, e talvez houvesse uma também em Babilônia, na província ali. Agora tem um outro paralelo de 1750, do período da primeira Babilônia, que também mostra que homens eram lançados no fogo porque desobedeciam. Aqui há um caso do reinado de Himsim, um antigo rei dessas terras, e ele tinha um escravo que foi lançado na fornalha por alguma razão que não está exatamente clara. A citação desse tablete está no livro de Thompson, The Bible and Archaeology. Há um outro livro também que eu encontrei, Bible and Spade, publicado por Kager, que diz o seguinte: Saul imagina, meu irmão rebelde, que fez guerra contra mim, eles lançaram numa fornalha de fogo ardente e destruíram a sua vida. Esse tablete com essa inscrição foi encontrado na biblioteca de Assurbanipal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, essa história da queima não foi uma invenção bíblica. A arqueologia mostra que os reis daquela época tinham o costume de queimar pessoas que por alguma razão desobedeciam. E segundo, eles queimavam essas pessoas nas olarias sagradas, que tinham como objetivo queimar tijolos santos para a fabricação das torres sagradas dos templos e queimar aqueles que desobedecessem à ordem dos reis. Agora continua a pergunta: como Nabucodonosor pôde ter olhado para um fogo que foi incendiado 7 vezes mais? Bom, aqui nós temos o resto de uma das olarias do templo de Nabucodonosor. Aqui estão tijolos da época, queimados. E aqui está o sítio arqueológico que infelizmente agora parou de ser escavado em virtude da guerra. Na época de Nabucodonosor, esse sítio arqueológico era assim. Havia várias câmaras, estão vendo? E várias escadas. Essa é um desenho de como seria a olaria do templo de Nabucodonosor. Aqui os homens subiam e jogavam lenha para aumentar o fogo. Estão vendo a fumaça que saía por aqui? Eles faziam o seguinte: era um prédio grande, lá dentro eles empilhavam os tijolos ainda frescos, não cozidos. Depois então eles queimavam, acendiam fogo lá dentro, e quando o fogo estava bastante alto, eles deixavam o tijolo queimar ali. Depois, quando o fogo apagava e resfriava o ambiente, eles entravam por aqui e pegavam os tijolos e saíam. Mas quando eles queriam aumentar o fogo por alguma razão, havia uma escadaria externa aqui, uma segunda porta, e eles jogavam material combustível por aqui, que caía no fogo, aumentando a intensidade do fogo. Aí vocês entendem por que a Bíblia fala que os jovens foram lançados na fornalha ardente. Eles foram lançados ali. Então, como eu falei, havia 2 portas, uma daqui, que quando estava frio, eles empilhavam os tijolos e acendiam fogo. Quando estava já o fogo alto, eles queriam aumentar o fogo, eles jogavam material combustível por aqui. Se o fogo por alguma razão saía do controle, eles também podiam jogar água por aqui, resfriando o ambiente. Então havia 2 portas geralmente, uma aqui e outra aqui. Os jovens hebreus possivelmente foram amarrados, como vocês podem ver aqui, e os soldados então subiram com os jovens hebreus por aqui e jogaram os jovens aqui dentro. Um outro detalhe: quando eles jogaram ali, possivelmente aquele fogo da segunda porta queimou os soldados. E onde estava Nabucodonosor, que viu os jovens andando lá dentro no meio da fornalha ardente? Nabucodonosor possivelmente estava sentado num trono aqui, e ele pôde olhar os jovens dentro do fogo por essa segunda porta que vocês veem aqui. Compreenderam o sistema? Por isso que a Bíblia fala que eles foram lançados
e mesmo assim eles andaram lá dentro. Então eles foram jogados daqui de cima, caíram dentro do fogo, só a queda já deveria matá-los, porque isso aqui tinha mais ou menos uns 5 a 7 metros de altura. Só a queda já deveria matá-los. Eles caíram no meio do fogo. Nabucodonosor estava com seu trono mais ou menos aqui. E daqui Nabucodonosor pôde olhar nessa porta, quando estranhamente o que ele via? Os 3 jovens passeando no meio do fogo. E junto com eles, um quarto, semelhante ao Filho dos Deuses.